Olá a todos, muito bem-vindos a mais uma Pré das Prés, o programa que a gente faz aqui todo jogo do Botafogo. A gente pega alguém especialista no time adversário e destrincha o jogo. Comigo aqui, mais uma vez, ele, a lenda do cinema nacional, o diretor de Evidências do Amor, não sei se vocês sabem, Antônio Bento Ferraz. E aí, cara, beleza? Pô, eu gostaria de ter dirigido Evidências do Amor, viu? Achei genial a ideia. Tu viu o filme? Não, ainda não, mas Ainda pretendo não. ver. Boto fé que é bom. Eu tô com esse feeling. Pedro Antônio, o diretor. Pedro Antônio, eu tava escutando um podcast com ele agora. Gente Falando boa. de nada. Falando de nada. Exatamente. Assisti semana passada, muito bom. Exatamente. Amo falando de nada. Aqui, ó, pra galera aí. Também amo. Pra aqui, ó. Aí, ó. Falando de nada, tô escutando ele ainda. Excelente podcast com a Linoca e o Michelito. Sou muito fã dos dois, então escutem Falando de Nada, que é sobre a indústria do cinema. É muito bom. Mas o assunto aqui não é cinema. Não. Às vezes e às vezes é música, saúde mental. Mas hoje vamos falar de Botafogo. Inclusive, ó, estou com boné de cinema. For All. Excelente. Filme que meu pai dirigiu. Sim, excelente. Inclusive, eu pagava de inteligente na época que saiu esse filme, quando eu falava assim, galera, vocês sabiam que a palavra forró veio de for all? Perfeito. Mas eu descobri que nem era, tá ligado? Que não é, né? Cara, mas a lenda fez isso virar verdade. Né? Eu espalho. Que é o que importa. Né? Que é o que importa. E estamos aqui hoje para falar de Botafogo Atlético Goianiense, que vai acontecer 9h30 da noite no estádio Newton Santos. Infelizmente estaremos lá. E hoje eu trouxe ele, Alex Rodrigues, lá da CBN Goiás. Correto? Falei correto? Exatamente. É isso aí, mesmo, cara? Gustavo, Antônio. A satisfação estar conversando com vocês, com toda a galera nos acompanhando. Já nessa expectativa para o jogão, né? De daqui a pouco, dois times que estão zerados na competição, buscando aí os primeiros pontos dentro do Campeonato Brasileiro, que esse ano promete muito equilíbrio, né? Promete. Felizmente para a gente o equilíbrio vai estar lá de baixo lá. Mas a gente descobriu, segundos antes de apertar o REC aqui, uma curiosidade. Você poderia informar a galera que está assistindo a gente aqui o seu time de coração? Ou você não pode? Posso sim. Eu vou só mostrar uma imagem, que aí fica mais fácil para o pessoal descobrir para quem eu torço. Ah, genial. Maravilhoso. Fomos no goiano mais botafoguense da história, sem querer. Catalita Júdice te indicou. Tem outra aqui, ó, assim, ó. Aqui, ó. Pô, que isso, tá cara, aqui botafoguense mesmo. Que maravilhoso. Boa. Então, pô, explica aí pra galera o que tu faz aí no... Você comenta, você narra, você que falou que é multifunções. Aqui, na verdade, dentro do jornalismo esportivo, a gente tem que ser polivalente, né? Dentro da função. Então, aqui na CBN Goiânia, eu narro jogos de futebol, também apresento programas, vez ou outra também estou ali nas reportagens. Fui setorista do Atlético durante mais ou menos 12 anos, mas nos últimos 2 anos, mais apresentando as transmissões mesmo, narrando os jogos. Faço narrações também para a TV Globo aqui do estado de Goiás. Também participo das transmissões no estadual através de uma TV estatal que temos aqui, narrando os jogos. No Campeonato Goiano foi assim. Então, já é uma jornada um pouquinho longa aí de bagagem com os times aqui do estado, em especial com o Atlético. Pô, que maneiro, cara. Que maneiro. E, cara, me diz um negócio. Qual é o maior daí? Jura? Rapaz, assim... Eu sei que mas é só para fomentar o ódio. Mas assim, entre Atlético e Goiás, os dois times são aqueles que oscilam, né? Dentro da Série A do Campeonato Brasileiro, que variam ali. Ora um disputa, ora o outro, ora os dois. Então, nos últimos anos, o Atlético ele ganhou muito espaço, né? Participando de Sul-Americana, chegando até a semifinal. Boas participações na Copa do Brasil. Quando cai, geralmente já volta no ano seguinte. Então, muita gente fala o Atlético, muita gente o Goiás, mas vejo assim um parâmetro bem igual ali para os dois times, para esse atual momento. Goiás, quando cai, logo volta também. Esse ano está na Série B, o Atlético na A. No ano passado era ao contrário. Então, Atlético e Goiás hoje são os dois principais times aqui do estado. Viu, Antônio Bento? Você falou que ele ia falar Goiás. Você achou que ele fosse falar Goiás sem dúvida, né? Ah, imaginei.
Alex, você como botafoguense não entendeu o que eu tô falando aqui. Eu confesso que eu estou apavorado para o jogo de hoje por causa de um homem. Adivinha quem é esse homem? Quem? Luiz Fernando. O nosso Luiz Fernando. É. Como é que tá o Luiz Fernando aí? É muito bom de bola, né? Inacreditável. Ou não, tô equivocado. Eu sempre Não, vejo ele metendo gol. você está correto. Ele foi o artilheiro do Campeonato Goiano pelo segundo ano consecutivo. No ano passado com Muito 10 foda. gols, esse ano com 11 gols, superando a marca dele mesmo. Esse ano ele atingiu 300 jogos com a camisa do Atlético. Caraca. E assim, é um jogador que ele tem o carinho do torcedor, é um ídolo. Jogador criado no clube, né? Chegou na base do Atlético ainda, foi lançado pelo Atlético lá em 2015, 16, 17, aí estourou, foi pro Botafogo. E depois retornou bem mais experiente, vem fazendo uma função interessante ali como um falso 9 no time comandado pelo Jair Ventura. E com o Jair ele vem conseguindo muitos gols. Ele já foi o artilheiro do Atlético, assim, vice-artilheiro do time no Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado, mas o artilheiro na temporada, levando o ano todo em consideração. Então, marcando muitos gols, um jogador que vem se destacando na bola aérea também, que não era tão bom. E amadureceu muito. Antes era um jogador muito estourado, a gente via até um certo desequilíbrio, às vezes, dentro de campo. Hoje não, hoje o Luiz Fernando mais maduro, reclama muito ainda com a arbitragem, peca nesse sentido, toma muitos cartões assim, mas é uma das referências desse time do técnico Jair Ventura, viu? A chance de fazer valer a lei do ex aí, ela é bem possível. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas falando em Jair Ventura e tudo mais, vou botar aqui a escalação que o GE compartilhou hoje, a matéria, né, com a escalação. Escalação do Atlético Goianiense. 3 mudanças na defesa para enfrentar o Botafogo. Maguinho e... É Alex ou Alix mesmo? Alex. Maguinho e Alex Vinícius estão suspensos e Adriano Martins está machucado e serão substituídos por Bruno Tubarão, Luiz Felipe e Pedro Henrique. Rapidinho, antes dessa coisa aqui, como foi recebida aí a questão da arbitragem no último domingo? Último sábado, sei lá. Foi no último domingo contra o Flamengo, e aí aconteceu o seguinte: o presidente do Atlético, ele esteve no início da semana, ele já foi, ao invés de mandar ofício, coisas do tipo, como alguns clubes fazem, ele comprou uma passagem e foi direto na sede da CBF. Reclamar com o presidente Edinaldo, presidente do Atlético, Adson Batista, ele é muito assim, não gosta de ficar ligando, resolvendo por e-mail, essas coisas, ele gosta de ir resolver pessoalmente. Então ele foi, e a visita dele conversou, apresentou algumas situações do jogo. O Atlético ele foi muito prejudicado, né, pela arbitragem, todos nós acompanhamos aí, tanto que o André Luiz Schettino, que foi o árbitro do jogo, ele foi afastado, né, pela CBF por tempo indeterminado, vai passar por uma reciclagem por conta da arbitragem do último final de semana. Então o Atlético ele se viu muito prejudicado, não só, né, para o jogo contra o Flamengo, como fica agora também para esse jogo contra o Botafogo. São 2 jogadores suspensos, não tem um treinador no banco de reservas, que foi expulso também. Então, assim, o Atlético reclamou muito da arbitragem e hoje já um pouco mais tranquilo, quando viram que o Luiz Flávio Oliveira seria o árbitro da partida, um nome que agrada bastante a diretoria do Atlético, um árbitro que recentemente apitou jogos decisivos do Atlético e teve uma boa participação, uma boa arbitragem. Então, o Adson Batista, em relação à primeira rodada, ele ficou muito frustrado. Falou até certas coisas, o Luiz Fernando falou também, o Shailon. Então, são jogadores que daqui a pouco devem ser julgados, talvez sejam até punidos também por conta das declarações. Mas o certo é que na primeira rodada o Atlético ele foi muito prejudicado. A gente entende bem. A gente entende bem essa questão. Então, vou voltar aqui a apresentar. Mas, pô, que bom que o cara pelo menos foi punido imediatamente. Né? Pelo menos isso. Bruno Tubarão, vou te falar que também é um bom nome, bem possível de fazer um gol no Botafogo, hein? Cara, seria maravilhoso. Caralho, tu lembra aquele jogo que a gente perdeu o gol do Bruno Tubarão? Porra, um golzinho de cabeça do Bruno Tubarão? Porra. Excelente. No último jogo a gente já tomou gol do Marlon Freitas, né? Tem isso. No último enfrentamento pelo Brasileiro. Caraca, eu vi que jogo horroroso. Eu vi esse jogo puto enquanto estava num casamento. Foi horroroso esse dia. Diego Loureiro naquele dia falhou feio, né?
Ah, não só aquele dia, mas aquele dia foi especial. Aqui falando aqui, mas Ô, Alex, qual é o peso desses 3 desfalques aí para o Atlético Goianiense? boa. Muito, muito grande, viu, ô Antônio? Muito grande, porque os dois zagueiros são titulares, né? O Adriano Martins e o Ali, que são os dois considerados titulares que estão fora. O Maguinho foi o titular da lateral direito, o Bruno Tubarão tá voltando de lesão, ficou fora do primeiro jogo por esse motivo. Tubarão, que ele joga na lateral direita, ele é atacante de origem, mas desde o ano Caraca. passado vem jogando como lateral direito, vem se dando bem nesse esquema com o Jair Ventura e foi mantido nessa função e assim vem jogando, deve jogar mais uma vez nesse jogo contra o Botafogo. Mas assim, o Botafogo, o Atlético ele perde, né, a dupla de zaga dele titular. Vão entrar dois zagueiros que atuaram muito pouco, são 2 ou 3 partidas para cada um apenas na temporada. O Luiz Felipe, que foi titular do Atlético no ano passado, é aquele ex-zagueiro do Santos, já experiente, e o Pedro Henrique, que é um jogador revelado pelo Goiás, ficou muito tempo em Portugal, está de volta ao Brasil, teve uma passagem recentemente pelo futebol de Singapura, foram 2 anos lá, então assim, tá ainda se readaptando novamente ao futebol brasileiro, e o Atlético vai com essa dupla de zaga hoje como titular, jogadores que não têm um entrosamento tão grande assim, um ritmo de jogo tão grande. Então teremos um duelo hoje de zagas, talvez que comprometam aí a do Botafogo é a titular mesmo. A gente não faz a menor ideia qual seja, mas de qualquer jeito compromete. Não importa quem esteja em campo, compromete. Isso é que é importante. Compromete. Então, ó, vamos à provável escalação do Atlético, que vai de Ronaldo, Bruno Tubarão, já lenda. Não O conheço. atacante da lateral direita. Isso, eu não conheço, já considero muito. Luiz Felipe, Pedro Henrique, Guilherme Romão, Haldney, Guilherme Baralhas e Shailon. Gabriel Baralhas. O que eu falei? Guilherme Baralhas, que é o irmão do. Doido. Gabriel Baralhas e Shailon. Alejo Cruz, Emiliano Rodrigues e Luiz Fernando, o nosso querido Choquito. Alejo Cruz é muito nome genérico de jogador do Win Eleven, né? Moleque, com a mais absoluta certeza a gente jogou. Como é que era era o Alejo. Era o Alejo, né? Era Alejo. Era o Alejo. Alejo Cruz, pô, muito. Alejo Cruz é o que tem na DLC. Alex, como é que o Jair Ventura, nosso querido Jair Everest, como é que tá sendo o trabalho aí no Atlético Goianiense, cara? Como é que ele vem montando, como é que ele vem jogando? Porque aqui ele era conhecido pelo garante lá atrás e joga por uma bola. Ele vem dando continuidade a esse estilo dele. Como é que tá sendo? Aqui no Atlético, bem diferente, um Jair bem diferente. A gente já conhecia aqui no futebol goiano da passagem pelo Goiás. E era bem assim mesmo. Ele conseguiu manter o Goiás na Série A jogando assim. Jogava fechadinho, em muitos jogos com 3 zagueiros, 3 volantes, saía rapidamente para o ataque e contou com uma fase assim espetacular no Goiás do Pedro Raul, né? Naquela oportunidade, jogador que a gente conhece também da passagem pelo Botafogo, mas no Goiás ele foi muito bem, né? Fez muitos gols, tanto que depois foi negociado e agora voltou para jogar no Corinthians. Mas assim, o Jair ele mudou bastante. Desde o ano passado, o Atlético ele adota um comportamento muito ofensivo dentro dos jogos. Tanto que nesse ano o time já bateu a marca dos 50 gols marcados na temporada. Foi disparado o melhor ataque do Campeonato Goiano. Teve o melhor ataque no ano passado da Série B. Teve o artilheiro nas 2 competições. No Campeonato Estadual, 84% de aproveitamento. E a gente viu uma característica diferente até no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, o Atlético ele sendo mais incisivo, atacando mais que o Flamengo, quando tinham ali 11 jogadores contra 11. E depois, quando o Atlético fica com 1 a menos no segundo tempo, o Atlético continua ofensivo. E foi algo que chamou atenção, inclusive, do Tite, que ele ressaltou na entrevista coletiva. O Atlético, com 1 a menos, conseguiu ali encurralar o Flamengo em determinado momento, fez um gol de empate, perdeu um pênalti, teve um gol mal anulado, então assim, criou várias situações durante o jogo, então uma postura muito diferente daquele Jair que a gente costumava ver em outros clubes, que trabalhava mais equipes que jogavam ali na retranca, esperando o adversário. O Atlético, desde o ano passado, seja dentro, seja fora de casa, tem essa postura de jogar para frente. É uma exigência também do presidente do Atlético, Adson Batista,
que lá no início, quando assumiu o time, por exemplo, já demitiu o Geninho, aquele treinador bem experiente, porque o Geninho jogava com 3 zagueiros. Não agradava o Adson sugeriu ele mudar o esquema, o Geninho não quis rever, foi mandado embora. Então, assim, é um presidente que ele gosta de ver o time dele jogando para frente, independente do adversário. Recordo aqui que em 22 contra o Palmeiras, por exemplo, no Allianz Parque, o Abel Ferreira chegou a ressaltar isso. Falou, olha, dificilmente um time vem aqui e joga com o Palmeiras desse jeito, aberto para cima, porque o Jair, nesse momento, junto com o presidente, entendem que se o Atlético ficar atrás demais, ele em algum momento vai acabar sendo vazado. Então, nada melhor do que impor dificuldade ao adversário jogando também no campo de ataque. Então, é assim que tem trabalhado e assim tem conseguido bons resultados. Nessa temporada, tinham perdido apenas 2 jogos, lá no início do Campeonato Goiano, nos 2 primeiros jogos ali, e agora perdeu para o Flamengo, mas vinha de 15 vitórias seguidas antes desse jogo contra o Flamengo, e desses 15 jogos que venceu de maneira consecutiva, em 14 o Atlético marcou pelo menos 3 gols. Caramba. E você acha que a postura hoje no Nilton Santos, você acha que então vai ser uma postura de... Porque muita gente aqui na imprensa do Rio ficou falando que o Atlético deve vir muito fechado, mas agora ouvindo o que você está falando, isso que não é muito a ideia não, né? O Atlético, para você ter uma ideia, eu penso que ele vai jogar para frente pelo seguinte, hoje ele tem um atacante que joga improvisado na lateral direita, tem um Guilherme Romão, que é um lateral que avança bastante pelo lado esquerdo, muitas participações em gol nessa temporada, e no meio-campo ele não tem aquele primeiro volante característico, igual o Botafogo tem em alguns jogos do Danilo Barbosa, tem outras opções ali também. O Atlético ele joga com 2 jogadores com características de segundo volante. O Baralhas, que jogou com o Marlon Freitas durante muito tempo no Atlético, naquela oportunidade eles revezavam muito essa função, ora um subia, ora o outro subia. Baralhas é um volante que chega muito, faz gols. O Haldney tem essa mesma característica. É aquele volante que escapa bem, que tem muita velocidade. Lembra um pouco o Tietê, né, na forma de jogar, aquele volante que tem uma certa velocidade. E é mais o Shailon, que é como se fosse um atacante ali, né? Vai para um lado, vai para o outro, chega ali como segundo centroavante. Então, assim, é um time que, por característica dos jogadores, ele tende a ser ofensivo. Então, eu imagino que mesmo jogando fora de casa, num gramado que é bem diferente, né, que o Atlético está acostumado, o Atlético deve jogar para frente contra o Botafogo. Maneiro. Cara, só uma curiosidade. Porque eu vi uma entrevista, a gente estava até falando disso no podcast outro dia. Porque o Jorginho falou que o vestiário do Marlon era inacreditável. E eu revendo esse jogo, ele era capitão do Atlético Goianiense, ele toda hora discutia com o juiz. Ali eu estava revendo o confronto em 2022 do Atlético com o Botafogo. Como é que era a imagem do Marlon aí? Como é que você percebeu o que ele se tornou, principalmente, né, no segundo semestre aqui no Botafogo? Olha, o Marlon Freitas aqui, o Adson Batista, presidente do Atlético, ele chegou uma vez a entrar em conflito com a torcida, é um presidente muito próximo da torcida, ele chegou a entrar em conflito para defender o Marlon Freitas. Por quê? O torcedor, quando o Marlon surgiu a informação do acerto com o Botafogo, o torcedor passou a pegar no pé do Marlon Freitas. Em alguns jogos, a gente viu que o rendimento dele havia caído bastante depois da negociação. Já tinha o pré-contrato assinado e o rendimento caiu muito. E esses torcedores começaram a vaiar o Marlon Freitas em algumas partidas, e visivelmente ele sentia isso dentro de campo. Então o presidente chegou a ir à imprensa, a confrontar alguns torcedores, dizendo que não ajudava em nada esse pessoal ficar vaiando o Marlon Freitas, porque quanto mais vaiava, pior era o rendimento dele dentro de campo. Mais ele sentia essa pressão. Porém, ele falava que era um jogador líder, um jogador importante, que o grupo gostava, que dentro do vestiário chamava os jogadores, conversava bastante, mas quando ia para dentro de campo e via essa postura da torcida, da imprensa criticando, ele reagia de maneira negativa, ele sentia bastante. Então, no Atlético, ele fez grandes jogos, foi capitão da boa campanha de semifinal da Sul-Americana, de fase quartas de final da Copa do Brasil, de títulos do campeonato estadual. Jogador que nos clássicos provocava bastante o rival, era aquele cara enérgico ali, que cobrava, que vibrava muito dentro de campo. Mas depois do acerto com o Botafogo, a gente viu que o ritmo dele caiu um pouco.
com a camisa do Atlético. Em números de desarme, de gols, de assistências, que eram muito bons. E tinha alguns fatores que ajudavam muito ele também, né? Como a forma que o Jorginho, técnico, utilizava para jogar, que era da bola vertical, né? Muitos lançamentos ali para as pontas, os laterais chegavam bem. Então ele fazia muito bem essa inversão, essa bola longa para o Dudu, principalmente, que era o lateral direito. E o Atlético conseguia bons resultados assim. Mas ele já deixava muito a desejar na questão da marcação. Tanto que aqui pouquíssimas vezes foi utilizado como primeiro volante, nem exigiam tanto dele nesse quesito da marcação, deixavam ele mais ali como um cérebro do time criando, fazendo esses lançamentos, essas bolas longas, por conta disso. Assim era o Marlon Freitas aqui, jogador que a gente pensava que o Atlético ia sentir muito mais quando deixou o clube. Mas, assim, foi bem suprida a saída dele, o time não sentiu tanto, conseguiu buscar outros jogadores, outras peças que encaixaram bem, mas assim, enquanto estava com a cabeça aqui, era um jogador indispensável. Mas depois que assinou o pré-contrato, caiu muito. O Marlon não pode ir para o jogo hoje, por conta do novo protocolo da CBF de concussão. É verdade, é verdade. Então vamos falar aqui um pouco do Botafogo. Só um pouco também. Isso aqui é o Galhardo? Não? Quem é aquele? Hein? Gabriel. É o Gabriel que jogou aqui. O que correu da Série B. É verdade. Galhardo, olha só, nada a ver. Enfim, ó, o Botafogo. Antônio Bento, o que você achou dessa notícia? Porque um maníaco chamado Arthur Jorge implementou um treino no dia do jogo. E aí, de acordo aqui com o GE, será no fim da manhã e terá duração de 45 minutos a 1 hora, com intensidade com bola, sem muita carga física. De cara, assim, o que você achou muito? O que você achou dessa notícia? Maravilhoso. É bom para ele identificar os tios do banco do elenco do Botafogo. Né? Tem muito tio do banco aqui ainda no elenco do Botafogo. Acho que a galera não deve ter recebido essa notícia com muito entusiasmo, assim, né? Acorda, toma aquele cafezinho, volta pro quarto, depois come de novo, aí volta pro quarto, aí tem preleção, aí come de novo. É basicamente isso, dia de jogo. Né? Acordar. Eu fiquei curioso porque, assim, provavelmente eles devem ter ido pro hotel ontem, né? Deve ter feito concentração no Hilton, pós-treino. Aí tiveram que pegar um ônibus de novo, ir lá para Vargem Pequena, fazer treino no Lonier, aí devem ter voltado agora pro hotel. Animado, eu gostei, achei maneiro. Acho que tem que ter mesmo. É isso, cara. Eu vejo. Já tinha visto. Depois eu dou minha opinião. Já tinha visto isso acontecer, Alex? Eu não sei. Cara, eu nunca tinha visto, na real, assim, no Brasil. Eu já tinha visto no Atlético Goianiense em 2013. Eu fui assessor de imprensa do Atlético Goianiense. E lá tinha um treinador que vocês vão conhecer aí, que é o Valdemar Lemos, irmão do Oswaldo de Oliveira. E o Valdemar, ele fazia isso. Só que ele fazia os treinamentos de bola parada, geralmente no dia do jogo. Ele levava a galera para campo, só que treinava apenas bola parada, ofensiva, defensiva, lançamentos para grande área. O pessoal tirava muita bola de cabeça ali, treinava alguns pênaltis, algumas faltas, jogadas ensaiadas. Então ele fazia isso naquela época aqui no Atlético, que os jogadores reclamavam bastante, viu? Reclamavam muito, alguns até abertamente, de ter que acordar bem cedo no dia do jogo para fazer treinamento, principalmente os zagueiros que tinham que ficar ali impulsionando muito para tirar a bola, para cabecear a bola para o campo de ataque, enfim. O pessoal não levava muito bem essa decisão do Valdemar aqui na época, não. Mas deu bom? Desculpa. Foi bom. O Atlético ele tinha bons rendimentos nessa questão da bola parada, principalmente. Fez muitos gols assim, inclusive na decisão, na época do campeonato. O Atlético, os gols dele da final foram todos de bola parada. Então, assim, tinha um rendimento, tinha um resultado. Tomara que alguém faça essa pergunta hoje na coletiva pós-jogo para algum jogador do Botafogo, o que eles acharam. Porque o Botafogo agora não tem mais janela com a imprensa, né? Então tem que aproveitar dia de jogo. E aí, pô, sei lá, Gilmar, se você estiver assistindo a gente agora, algum outro jornalista que vá para a coletiva, pô, podiam fazer essa pergunta para um jogador, ou ali na zona mista, se foi aprovado ou não esse treino. Agora eu fiquei só na dúvida, o treino foi no Lonier ou foi no Newton Santos? Não tem essa informação.
Oi? Eu acho que vai ser no Newton Santos. Era comigo, desculpa. Newton Eu Santos? eu acho que vai ser no Newton Santos. Ah, Mas assim, será curto e com intensidade de bola. Não tá falando, não mas fala, né? Mas a foto é do Newton Santos, então me a deixou foto O é do meio... Newton Atlético Santos. treinou ontem também, né, no Newton Santos, dentro de uma nova regra aí da CBF, quando os jogos forem no campo sintético, os times terem esse direito, o visitante, fazer um treinamento um dia antes do jogo no palco da partida. Então, ontem, o Atlético aproveitou também, já estava no Rio de Janeiro, e fez o último treinamento no palco do jogo, no estádio Newton Santos. Ah, legal, isso é uma regra. Eu já ia elogiar aqui o Botafogo, falando, pô, legal, o Botafogo abriu o estádio. Não, é uma regra, então. É uma regra. Tá Ah, certo. não sabia que era regra, não. Pra mim era só Também? tipo. Não, pode vir, ô, ei. Joga Exatamente, eu aí. ia falar, pô, legal, o Botafogo pô, foi cordial com o seu adversário. Não é uma obrigação, né, para o time visitante, mas se ele tiver esse interesse, ele tem esse direito de fazer esse treinamento, e o Jair Ventura optou em fazê-lo no Newton Santos. Boa. Ó, então só a escalação do Botafogo, a prevista vai ser Gatito, Matheus Ponte, Lucas Halter, Bom, fica se Bastos. benzendo aí até lá na frente. Não, a defesa tá difícil. Luiz Henrique, Danilo Barbosa, Tietê, Jefinho, Júnior Santos e Tiquinho Soares. É tática loucura ainda, né? Se eu não me engano. Luiz Henrique, é tática loucura ainda do 4-4-2. Eu, sinceramente, ao mesmo tempo que eu acho que ele tem que, por falta de tempo de pré-temporada, ele tem que insistir na escalação que ele acha que é a melhor, ele tem que insistir, já que ele não teve tempo, né? Então ele tem que utilizar de tudo que ele tem, né, para poder dar rodagem ao que ele acredita. Ao mesmo tempo que eu acho isso, eu fico muito temeroso de que vai dar um ruim irreversível. O que você acha, Bento? Eu até fiz a pergunta para a Thalita no podcast na terça se ela achava que era o momento do Arthur Jorge insistir no que ele acredita, que é esse esquema com 4 atacantes, ou se seria o momento de partir para um preciso de resultados imediatos e vou tentar aqui uma escalação talvez mais resultadista a curto prazo. E a Thalita acha que é importante você fazer resultado, sim, mas ela está um pouco na tua linha, assim. Acho que a Thalita entendeu que 2024 é um ano para a gente não criar nenhuma expectativa e deixar o bonde rolar aí, porque o projeto é 25. E eu também estou convicto disso. Eu queria saber, Alex, o que você tem visto aí, mesmo que à distância, o que você achou dessa proposta do Botafogo que está jogando com 4 atacantes, do Arthur Jorge está propondo um jogo mais propositivo, mesmo ainda tendo muito buraco na zaga e ainda não tendo as peças ideais, talvez, para esse esquema funcionar? Eu acho assim que para arriscar uma formação tática completamente diferente num campeonato brasileiro é muito complicado, né? Se ele tivesse chegado antes para fazer esses testes ali dentro do campeonato estadual, que é utilizado geralmente para isso, talvez seria mais interessante, porque o Luiz Henrique também ficou muito tempo fora, né, no departamento médico, o Jefinho ficou um tempo fora também, Júnior Santos e o Tiquinho é quem vinham jogando mais. Então são jogadores que estão voltando, readquirindo ali um ritmo e ao mesmo tempo já participando de um esquema completamente novo, de uma filosofia completamente nova. E isso leva tempo, né, para se encaixar. É claro que todo time ele tem que ter variações de jogo para durante a partida, alternar ali a formação tática com os jogadores às vezes que estão dentro de campo mesmo. Mas eu particularmente aqui no futebol brasileiro não me recordo de ver um time jogando nessa formação, com essa postura e com bons resultados. Assim, com essa quantidade de atacantes, em posições diferentes. Hoje, o futebol ele exige muito fisicamente dos jogadores para recompor, para marcar. Eu já vi, por exemplo, treinadores terem resultado. Palmeiras no ano passado. Jogava com 2 laterais, fazia dobra, às vezes, de um lado do campo. O Botafogo mesmo já fez muito isso no Vitor passado Luiz recente, com o com Danilo Barbosa. Com o Diogo Exatamente. Barbosa. Então, assim, mas com atacantes fazendo essa função de marcação ali, de recomposição, é um pouco mais complicado. Então, penso que não era o momento, né, para ele trazer uma formação completamente nova com jogadores que estavam ali um pouquinho sem ritmo
E por isso que o time está sofrendo um pouquinho nessas primeiras 2 partidas aí sob o comando do novo treinador. E tendo aí e pensando no jogo de hoje, nesse embate dos dois times, até pelo que você falou, que o Atlético deve jogar mais para ataque e tudo, você acha que é uma formação inteligente do Botafogo, assim? Porque, pelo visto, vai ser um jogo abertaço, né? Vai ser um jogo de ataque contra ataque. Os jogos do Atlético, eles geralmente são assim, nas participações do Atlético na Série A, são jogos bem abertos de muitos gols. É um time que toma gols, mas que busca fazer também. É 3-3, 2-2, 3-2, 4-4. São jogos bem movimentados, geralmente. Então, assim, eu acho que a gente vai ter um jogo aberto. E acho que o ponto forte do Atlético hoje, pelo que a gente acompanha, é o meio-campo, a criação no meio-campo. Porque tem jogadores que se movimentam muito e que fecham muito ali esse espaço no meio. O Alejo Cruz, que é um uruguaio jovem que o Atlético apostou, trouxe e está tendo bons resultados. O Alejo, ele recompõe como um meia, sem a posse de bola. O mesmo acontece com o Luiz Fernando, quando está sem a bola. E até o centroavante, que também é uruguaio, um jovem de 20 anos, mas que tem feito bons jogos, o Emiliano Rodrigues, ele se recompõe também. Então o Atlético sem a bola, ele fecha ali com praticamente 6 jogadores no meio campo. E aí, quando consegue recuperar essa bola, é um time que sai muito rápido, que transita muito rápido. Então, eu acho que o Botafogo poderia tentar preencher um pouco mais esse meio-campo com jogadores da posição para tentar evitar um pouco mais dessa posse de bola que o Atlético costuma ter, que o Atlético busca ter dentro dos jogos. Penso que é bem ousado por parte do Arthur Jorge, talvez a pressão por um resultado positivo, mas que ele deve sofrer aí com o que o Atlético vem fazendo nos últimos jogos, a forma como vem jogando, e por esse esquema que vem sendo utilizado. Acompanhei o jogo contra o Cruzeiro. É, assim, penso que vai sofrer. Jesus. Iremos. O Alex, consegue dar aí um ponto positivo e uma fragilidade principal desse tipo de time do Atlético? Consigo. Ponto positivo, acho que o fato dos jogadores eles se desdobrarem dentro de campo em várias posições. O time do Atlético ele roda muito o posicionamento, principalmente dos jogadores do meio para frente. O Shailon é o 10, hora ele aparece no ataque, o Luiz Fernando na meia, o Alejo por dentro, o Emiliano na ponta, eles vão variando. A todo momento. A hora chega o Baralhas para finalizar dentro da grande área, o Shailon recompõe um pouco. Então, assim, é um time que ele varia muito as situações de jogo. Eu acho que é um ponto positivo isso, porque acaba facilitando para ajudar ali na desmarcação, né? Fugir da marcação feita pelos adversários. E um ponto fraco, hoje, penso que os 2 zagueiros, que são considerados reservas, sem muito ritmo de jogo, e a lateral direita. Porque apesar do Bruno Tubarão ter feito bons jogos, nesse estilo que o Jair vem adotando, ou pelo menos vinha até aqui, de um futebol muito ofensivo, ele vai bem. Mas na questão da marcação, ele deixa muitos espaços ainda, por não ser um marcador de origem. É um meio atacante de origem, então ele deixa muitos espaços. E hoje, com a zaga reserva e com o Bruno Tubarão jogando por ali, penso que esse lado direito da defesa do Atlético pode ser um ponto fraco para essa partida. Então tem um embate interessante ali pelo lado, né? Porque do nosso lado tem o Hugo também, que é um lateral que ataca bem, mas marca muito mal, né? Então parece que o Tubarão é exatamente igual. Então, assim, vai ser um lado Tubarão versus Hugo ali, bem interessante de ver, assim, ver quem falha menos. Quem cobrir melhor o lateral deve levar a vantagem, né? Quem conseguir fazer a cobertura melhor do seu lateral ali por aquele lado deve levar a melhor. E a imprensa aí de Goiás, como é que tá? Qual a expectativa da imprensa para esse jogo? Pelo jogo contra o Flamengo, todos muito otimistas, inclusive o pessoal do Atlético, discurso bem otimista para esse jogo. No final de semana tem o São Paulo, então assim, o Atlético ele está bem confiante para essas 2 próximas partidas reagir bem no Campeonato Brasileiro. Se fala muito em somar ponto no jogo de hoje. Se não vier a vitória, o empate não vai ser visto de todo ruim pelo Atlético, não, desde que consiga a vitória contra o São Paulo no final de semana. Porque se consegue um ponto contra o Botafogo e não vence o São Paulo, aí já vai ficando numa situação complicada nesse início de Campeonato Brasileiro. Mas está todo mundo bem otimista pelo futebol que o Atlético vem jogando e pelo que o Botafogo não vem jogando nas últimas partidas, que o Atlético consiga o resultado. Maravilha. Cara, Alex,
muitíssimo obrigado. Sei que você está com o tempo corrido aí, mas valeu demais por liberar o espaço na agenda para gente. Então, se quiser deixar aí para a galera que quiser te seguir aí, onde a galera te acha, o que você faz, os horários, pode mandar ver. Então, o Twitter hoje eu tenho ele lá também, o perfil é fechado, mas podem ficar à vontade, até para evitar um pouco também de páginas fakes que apareciam, coisas do tipo. No Twitter hoje está assim, né? Mas é Alex Narrador lá, no Instagram também Alex Narrador. Eu estou diariamente na CBN Goiânia, tenho o programa nosso lá das 11 ao meio-dia. Inclusive, a Thalita Gildes, ela participa com a gente, com os boletins informativos, trazendo tudo do futebol do Rio de Janeiro para a gente. É uma grande companheira, uma grande colaboradora aí. E fica aí o nosso Instagram, então, para o pessoal acompanhar um pouquinho mais da narração, das transmissões. Hoje é aquele tipo de jogo que eu estava escalado, por exemplo, para transmitir na CBN Goiânia. Pelo carinho, por toda a proximidade que tem com a torcida do Atlético, onde fiquei ali mais de 12 anos como setorista, trabalhei dentro do clube. E por ser botafoguense, falar isso para todo mundo, não tem um problema em falar isso. Acho que todo mundo que trabalha com futebol tem um time do coração. E é importante respeitar isso. Assim, essas pessoas que escondem, eu até acho um pouco assim diferente, né? Porque não tem como esconder. Você gosta de futebol por algum motivo. E antes de você se tornar um profissional, você torcia para alguém. E meu time é o Botafogo, eu falo isso para todo mundo. Nesse jogo de hoje na CBN Goiânia eu não estarei. Até pedi para ficar fora, para assistir, tranquilo, de casa, tomando uma de leve, comendo alguma coisa. Então, nesse jogo eu não participo. Geralmente é assim, quando vem jogar em Goiânia eu fico fora também, vou lá para arquibancada, para a torcida do Botafogo, assisto o jogo de lá. E é isso, né? Um abraço para vocês aí, uma satisfação estar podendo participar, contribuir. É sempre bom conversar com botafoguenses a respeito de futebol, porque nós sabemos o que passa dentro da cabeça, do coração de cada um, que não é fácil não, né? Não. Não é mesmo. Alex, só saideira rapidinho. O que o Atlético espera no campeonato? Qual é a expectativa do time? Quando se fala aqui em luta para fugir do rebaixamento, é o primeiro objetivo, mas o presidente tem sido mais audacioso, juntamente com a diretoria. Eles têm falado em buscar pelo menos aí uma Sul-Americana, mas tentando sonhar com mais. O Atlético em 2021 fez a melhor campanha dele na história da Série A. Faltaram ali 2 pontos para uma vaga na Libertadores, mas aí depois, em 2022, veio a queda. O time foi muito bem na Sul-Americana, quase chegou na decisão, saiu para o São Paulo na semifinal nos pênaltis. Na Copa do Brasil saiu também numa situação bem complicada para o Corinthians nas quartas, tinha muita condição de ter avançado. E aí o elenco era curto, acabou se perdendo no Campeonato Brasileiro. Investiu tudo na Sul-Americana, não conseguiu. E aí no Brasileiro ficou em situação complicada, foi rebaixado, está voltando agora. Mas o discurso é esse, de ocupar a parte de cima da tabela ali, tentar beliscar pelo menos uma 10ª posição. Perfeito. Show. Então tamo junto. Valeu, Antônio Bento Ferraz. Te vejo mais tarde lá. Valeu todo mundo que assistiu. Larga o like, larga o comentário, compartilha. Bote aqui quanto vocês acham que vai ser o jogo de mais tarde. Beijo. Tchau. Eu ia mandar, mas aí o microfone tá na frente, aí eu não consegui chegar, eu só fiz assim. Beijo. Perfeito. Valeu.